Bom, então, pessoal, hoje a miniconf é sobre a LGPD. Para quem não sabe o que é, o Rogério vai explicar. Ele é o Rogério Antônio Batista de Araújo. Falei o nome inteiro porque quem quiser pesquisar ele no Teams depois pode usar o nome completo. Tem dois Rogério Antônio Batista, então o dele é Rogério Antônio Batista de Araújo. Diretor do Núcleo de Inovação Tecnológica, formado em Análise de Sistemas para a Web, pós-graduado em Gestão de Tecnologia da Informação. Ele trabalha na Justiça desde 2005 e desde 2006 na área de modernização. Agora é com você, Rogério. Ok, obrigado. Meu caloroso bom dia a todos os presentes. É um prazer estar participando pela primeira vez da miniconf. E o tema de hoje, a LGPD, é um tema que, de certa forma, afeta cada servidor da justiça, porque afeta a justiça e também nos afeta nas nossas vidas particulares, nas nossas vidas privadas. É importante a gente saber das nossas responsabilidades com relação à proteção de dados, mas é importante também a gente saber dos nossos direitos com relação à proteção de dados. A LGPD é seguramente o maior avanço legislativo brasileiro em termos de proteção da informação que circula na internet. Isso porque ela afeta diretamente a forma como os dados de usuários são coletados e tratados, inclusive com sanções para quem descumprir as regras impostas pela LGPD. Na minha visão, então, eu já fiz a introdução, na minha visão, a LGPD é a lei com maior impacto mercadológico desde a Lei de Defesa do Consumidor. Eu acho que nenhum de nós consegue imaginar a vida sem a Lei de Defesa do Consumidor, especialmente num tempo que a gente faz tanta transação, tanta compra por meio da internet. Né? Ela dá muitas garantias aos consumidores. Dizem que os dados são o novo petróleo. A lei LGPD ela visa proteger os titulares de empresas que cometem abusos com os dados pessoais. Mas me permitam, antes de falar diretamente da LGPD, relembrar um pouquinho da história da proteção de dados no Brasil. Conforme a internet foi avançando e os meios de comunicação virtuais foram se desenvolvendo, foi surgindo crimes e inseguranças por conta das oportunidades que esses meios virtuais forneciam. Passou a ter a necessidade de haver um equilíbrio social, do controle social, e se precisava criar leis para atingir pontos específicos dessa relação das pessoas via internet. No começo se usava muito as leis que já existiam, por exemplo, o Código Penal, que fala sobre estelionato, que fala sobre falsidade ideológica, fala sobre a inviolabilidade da correspondência, a nossa própria Constituição, que tem um artigo inteiro falando sobre direito de privacidade. Usava-se muito as leis das sociedades anônimas, a lei do controle da lavagem de dinheiro, mas isso não atingia os pontos específicos da relação das pessoas com a internet. Veio a necessidade de algumas leis e a primeira que teve maior impacto foi a lei do software. Por quê? Alguns de vocês vão se lembrar que antigamente os softwares eles eram vendidos por CDs ou por disquetes. E era fácil fazer a cópia desses CDs e disquetes e distribuir. Existia um mercado grande de venda de softwares pirata. E a lei 9.609, de 98, veio para tratar essa questão. Ela era um dispositivo legal que visava proteger os direitos de quem desenvolvia ou de quem desenvolve programas de computador no Brasil. Ela também trazia alguns tópicos falando sobre os direitos de quem comprava, as garantias para quem comprava esse software. Em seguida, a gente teve um caso que teve repercussão nacional, que foi o caso da invasão do computador da atriz Carolina Dickmann. Ela teve o computador invadido por um grupo de hackers. Eles recuperaram do computador imagens, digamos, comprometedoras da atriz
e vincularam isso via internet. Ela procurou seus direitos, foram abertos processos, e nessa época já se falava muito das garantias individuais das pessoas por conta desse tipo de invasão. Inclusive, era muito comum a cópia de cartões bancários, e isso trazia vários prejuízos para a economia. Baseado nesse caso específico da atriz Carolina Dickmann, o Congresso Nacional foi estimulado a criar a Lei 12.737, que passou a se chamar, inclusive, ser conhecida como Lei Carolina Dickmann, que causou algumas mudanças no Código Penal. A Lei Carolina Dickmann trouxe alguns dispositivos que traziam mais garantias e proteção contra a invasão de dispositivo informático, contra a interrupção de serviço telemático, telefônico, etc., e especificamente contra a falsificação de cartão bancário. Mas essas duas leis, elas abarcavam pequenas partes da relação do consumidor com a internet. Não havia uma regulamentação mais profunda sobre a internet. E então veio em 2014 o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet é a lei que tem como objetivo estabelecer os princípios e garantias, deveres e direitos para o uso da internet no Brasil, bem como regulamentar como se daria, nesse contexto, a atuação de União, Estados, Distrito Federal e dos municípios. Ela é baseada em alguns princípios. O primeiro deles é a neutralidade da rede. Ela tem por objetivo, por finalidade, igualar a vinculação da informação, estabelecendo a mesma liberdade e a mesma velocidade de acesso à informação para todas as pessoas. O segundo princípio é a reserva jurisdicional, que garante ao judiciário o direito de ter acesso às aquisições de dados, às informações de conexão, caso ele possa demonstrar indícios de ocorrência de algum ilícito. A responsabilidade do provedor determina que os provedores não têm responsabilidade pelas informações atreladas por terceiros, mas eles têm a responsabilidade de tirar essas informações se for solicitação judicial. A função social da rede é o tópico da lei que diz que a internet é um direito de todos, e todos devem ter a possibilidade de ter acesso a essa tecnologia. E a liberdade de expressão, que garante que todos podem se relacionar com a internet expressando aquilo que sentem. Esse é um tópico bastante questionado ultimamente, né, por conta do advento das fake news. Mas é uma liberdade garantida por lei. Mas essas leis, elas atacavam pontos específicos da relação consumidor-internet. A gente ainda não tinha uma lei que garantisse a privacidade dos dados de cada consumidor, de cada utilizador da internet. E aí veio a LGPD. A LGPD, como eu disse ainda há pouco, é a lei com maior impacto mercadológico, porque ela traz uma proteção e uma garantia sobre os dados, fazendo com que você se torne proprietário disso. Somente você pode estabelecer as regras de uso dos seus dados. Ela não é um documento simplesmente, ela não é um software, não é uma tecnologia, não é só a segurança da informação e não é só a privacidade. Ela é tudo isso junto, que funciona em conjunto e não de forma isolada. Ela visa criar uma cultura de proteção de dados, tanto para quem é titular desses dados, como para quem trata esses dados. Não tem mais aquela coisa do você rodar um formulário com letrinhas pequenas até o fim, chegar no final e ler e falar assim, li e aceito. Você tem que entender o que está sendo aceito. A lei, ela busca isso. Aí alguém vai falar assim, a lei demorou tanto, por que não veio antes? Foi estimulada em parte porque vários países aqui da América do Sul já têm lei de proteção de dados. A Argentina, por exemplo, tem lei de proteção de dados desde 1994. Essa lei foi atualizada em 2001.
mas o fator motivacional mais forte foi o advento da GDPR na Europa, né? Que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor há alguns anos, e entre os tópicos que constam na lei europeia, os países da comunidade europeia não podem trocar dados com países que não têm uma segurança de dados semelhante à europeia. Isso traria problemas comerciais para o Brasil e acabou estimulando que o Congresso Brasileiro trabalhasse na Lei de Proteção de Dados brasileira, que basicamente segue a mesma linha da lei europeia. Para entender um pouco mais sobre a LGPD, nós precisamos falar um pouquinho sobre conceitos. E aqui eu quero dizer para vocês que eu não vou abordar isso de forma legal. Não é minha área. Eu quero apenas fazer a informação para que todos entendam o que é a lei e como ela pode afetar cada um de nós. Alguns conceitos. Dados pessoais. Toda e qualquer informação que identifique ou possa identificar uma pessoa natural ou pessoa física. Todo mundo sabe que dado pessoal pode ser nome, CPF, título de eleitor, RG, etc. Mas a lei ela vai um pouquinho mais à frente. Ela fala que informações que possam identificar. Vou tentar fazer um exemplo. Se eu falar homem, é bem genérico, correto? Se eu falar homem, juiz, ainda continua genérico, mas vocês já vão fazer a ligação com algumas pessoas. Se eu falar homem, juiz, Justiça Federal de São Paulo, essa ligação diminui mais ainda. Se eu falar homem, juiz, Justiça Federal de São Paulo, diretor do foro, vocês já vão fazer associação a uma pessoa. Isso é um dado pessoal. E a lei protege isso. Nesse aspecto, cor de cabelo, placa de um carro, o IP do computador, podem ser considerados dados pessoais se juntos conseguirem identificar alguém. Um segundo conceito, dados sensíveis. São aqueles que podem levar pessoas a situações de discriminação ou risco. O que poderia ser esses dados sensíveis? Qualquer coisa que trate sobre etnia, raça, filiação a partido político, orientação religiosa, orientação política, filiação a sindicatos, dados relacionados à saúde, dados genéticos e biométricos. Um dado biométrico, por exemplo, se você passar numa portaria de algum prédio e deixar lá a sua impressão digital, aquele dado ele vai te identificar para sempre. Você pode mudar de nome, de aparência física, não interessa. A sua impressão digital vai te identificar. Então, ela te coloca em risco e ela é um dado sensível. Tratamento é toda ação realizada sobre dados. Consulta de dados, cadastro de dados, enfim, envio de dados, tudo é tratamento. A finalidade é o motivo que eu tenho para tratar, a necessidade que eu tenho para ter dados e tratar esses dados. Então, imaginemos, aqui está a norma, que é lá do núcleo de escola de servidores. Quando ela faz um cadastro para um curso, a finalidade de recuperar esses dados é o cadastro para o curso. Ok? Justificativa. É o enquadramento em uma base legal para o tratamento de dados visando atender a finalidade. Então, não basta eu ter uma finalidade, uma necessidade para ter os dados. Eu preciso, dentro da lei, ter uma justificativa legal que me permita ter acesso àqueles dados. Controlador é a pessoa que toma as decisões em relação aos dados. É aquele que determina o tratamento dos dados, que decide quais são os dados que serão tratados, para quais finalidades e de que forma serão tratados. É quem manda dentro da instituição ou da empresa em relação aos dados. E o operador é aquele que obedece, aquele que trata, aquele que faz o que o controlador pede. A LGPD ela é baseada em alguns princípios. Eu vou falar rapidamente sobre eles. Como eu falei ainda há pouco, o princípio da finalidade é a necessidade de tratamento de dados e ela precisa ser informada
explicitamente ao titular do dado. Então, quando eu vou fazer um cadastro para um curso, eu tenho que informar, o seu dado será usado somente para este cadastro do curso. Adequação. A lei exige uma série de requisitos para que as empresas estejam em conformidade com ela. Isso se chama adequação. A empresa precisa estar nessa adequação e ela precisa informar explicitamente ao titular: estou adequado à lei de proteção de dados. Eu não sei se vocês têm percebido, mas o Itaú, por exemplo, tem feito propagandas no horário nobre falando: o Itaú se preocupa com seus dados pessoais. Quando a gente vai no hospital hoje em dia, você recebe um formuláriozinho falando que o hospital está adequado à lei de proteção de dados, pedindo o seu consentimento para usar os dados durante aquela consulta, para aquele tratamento. Isso é obrigatório pela lei. Necessidade do tratamento é limitada ao uso de dados essenciais para alcançar a finalidade inicial. Então, vamos voltar lá ao exemplo de cadastro do curso. Se a escola de servidores vai pedir um cadastro de curso, ela pode pedir o nome e o RF dos servidores, está de bom tamanho, certo? Digamos que ela peça o nome, o RF, o CPF, a idade, a cor do cabelo. Esses dados não são necessários. Por lei, isso não está adequado. Ela tem que pedir os dados para o tratamento que são essenciais para alcançar a finalidade que ela precisa. Acesso livre. Eu, titular de dados, preciso ter um acesso fácil e gratuito com relação à empresa, à instituição, da forma como os meus dados são tratados. Se eu tiver alguma dúvida, eu tenho que ter onde perguntar e isso tem que ser atendido de forma rápida e eficiente. A qualidade dos dados. Os dados devem ser exatos, atualizados segundo a real necessidade do tratamento. Eu não posso, por exemplo, pegar um dado de 20 anos atrás de alguém e usar aquele dado. A pessoa pode ter mudado de endereço, alguma coisa. Eu tenho que ter a garantia que os dados estão atualizados. Transparência ao titular. As informações sobre como esses tratamentos são dados, como vai ser executados, elas precisam ser claras e acessíveis ao titular dos dados. Segurança. A gente precisa estar adequado também com relação a coibir situações acidentais ou ilícitas, como invasão, destruição, perda, difusão de dados. E isso é penalizado fortemente dentro da lei. Então, não adianta eu ter sofrido um ataque hacker e querer desculpar que eu perdi os dados ou que os dados foram roubados num ataque hacker. É obrigação da instituição, é obrigação da empresa garantir a segurança dos dados que ela tem por posse. Prevenção contra danos aos responsáveis e demais envolvidos. Tá bom, mas aconteceu um incidente. Ela tem que demonstrar que teve a prevenção necessária e ela vai ser obrigada a se responsabilizar, que é o ponto 10 ali, em reparar os danos que isso possa ter causado. O ponto 9 fala não discriminação. Então, eu não posso permitir que os dados vazem por interesse meu, porque discrimino uma ou outra pessoa dentro da minha base de dados. O tratamento precisa ser igual para todos. Aí nós chegamos às bases legais, as justificativas para poder tratar os dados. Essa base legal são 10, mas a principal de todas é a número 1, consentimento do titular. Para que os meus dados, para que os seus dados sejam tratados, tem que haver o consentimento. Os dados são meus e as regras são minhas. Sempre o primeiro ponto que qualquer empresa ou instituição vai procurar é o consentimento do titular. Bom, mas aí o titular não quis conceder o consentimento ou não pôde, por alguma razão. Aí nós temos 9 outras bases legais que podem vir a sanar essa questão. A segunda base aqui, cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Quando existe uma norma, uma lei, um regulamento que te obriga a tratar dados, quando o tratamento de determinados dados são obrigatórios.
Vou dar um exemplo. Existe aí no âmbito da saúde uma lei que obriga o armazenamento de prontuários médicos por 10 anos, se for um documento físico, ou por 20 anos, se for documentos eletrônicos. Nesse caso, o médico não precisa pedir consentimento para armazenar os dados, porque existe uma lei que obriga ele a fazer isso. E essa passa a ser uma justificativa legal para a guarda e o tratamento desses dados. Execução de políticas públicas. Digamos que a prefeitura vai fazer um estudo sobre transporte público, para saber o fluxo das pessoas de um bairro para o outro, o horário que o pessoal vai para o trabalho, o horário que vai para a escola. Se isso está fundamentado em lei, existe um projeto determinando isso, é uma base legal e a prefeitura pode fazer isso sem pedir o consentimento das pessoas. Mas precisa estar previsto em regulamento, contratos próprios. E detalhe, como eu falei, a finalidade é a execução de políticas, a pesquisa sobre transporte, é levantamento de uma política pública. Ela não pode usar esses dados para mais nada, né? A gente teve um caso, eu li sobre um caso uns anos atrás, que na Inglaterra eles fizeram uma série de câmeras e colocaram nas latas de lixo da cidade para verificar o fluxo do trânsito. E as pessoas passavam para lá e para cá, e depois esses dados foram vendidos pela empresa que administrava essas câmeras, e foi feito um trabalho do tipo, as pessoas usam roupa da marca tal, as pessoas usam sapato da marca tal, para trabalhar a parte comercial. Isso acabou sendo punido com uma multa violenta lá. Não pode, porque a necessidade é a construção da política pública. Realização de estudos por órgão de pesquisa. Órgãos como o IBGE, quando vão fazer o censo, órgãos que vão fazer pesquisa eleitoral, eles não precisam do consentimento do titular para fazer esse levantamento de dados. Entretanto, a lei fala que só quem pode fazer isso são empresas públicas. Empresas que têm no CNPJ a finalidade, empresas de pesquisa, empresas que têm no CNPJ a finalidade pesquisa. Eu não posso, por exemplo, com a Justiça Federal, chegar e fazer uma pesquisa, ou uma empresa privada pegar e fazer uma pesquisa, usando essa base legal. Somente as empresas que têm por objetivo social fazer pesquisas podem usar essa base legal. Execução ou criação de contrato para obrigação prevista em contrato. Se eu tenho uma obrigação contratual, não é necessário também o consentimento do titular. E aqui a lei de proteção de dados pessoais, ela vê com o contrato não somente aquele papel assinado, escrito, averbado, mas ela vê qualquer negócio jurídico, quando uma parte entrega uma coisa e a outra vai devolver alguma coisa em resposta. Quando existe uma contraprestação entre duas partes. Vou tentar fazer um exemplo aqui. Digamos que chegou a hora do almoço e eu quero fazer um lanche. Eu entro no aplicativo e peço um lanche. Certo? Existe uma contraprestação aí. Eu paguei e o aplicativo vai ter que me fornecer o lanche que eu pedi. Só que para fazer isso, ela vai ter que passar os meus dados para o restaurante. E também para o motoboy que vai vir trazer aqui. Para essa finalidade, o aplicativo não precisa ter o meu consentimento, porque esse consentimento foi dado no momento que a gente fechou a negociação comercial. Proteção da vida. Espera aí, acho que eu pulei um. Exercício regular de direitos. Quando estiver executando o exercício regular do direito no processo, não é necessário o consentimento pelo titular. Vamos fazer um exemplo. Digamos que eu venha com o meu carro pela Avenida Paulista, distraído, mexendo no celular, e avanço o farol ali da esquina da Paulista com a Peixoto Gomide. Nesse momento, o Luiz está saindo com o carro dele e eu bato no carro dele.
Ele vai descer do carro, ele vai virar para mim e falar, olha, você bateu, você avançou o farol, você é o responsável, você tem que pagar. E é lógico que eu vou responder, não vou pagar nada, você vai lá e procura os seus direitos. Entro no carro e vou embora. O Luiz vai e pega a placa do meu carro. Um dado pessoal. Imagina se ele tivesse que ter o meu consentimento para abrir um processo contra mim. Ele não ia ver esse dinheiro do conserto jamais. Para essa finalidade, essa base legal funciona, ou seja, para o exercício do direito, para cautelar o acesso à justiça, ao contraditório, à defesa, etc. Proteção à vida, que é a sétima base. Quando precisar de tratar de dados para proteção da vida, essa base autoriza o tratamento. Digamos que alguém foi sequestrado. E a última informação que tem é que essa pessoa estava num carro do Uber, fazendo uma viagem. As autoridades têm, por essa base, o direito de acessar a empresa e pedir os dados de geolocalização, os dados do motorista que estava no carro, os dados do carro, tudo para garantir a proteção à vida dessa pessoa. Um outro caso, no caso de um desastre, tipo rompimento de uma barragem ou de uma inundação, as autoridades podem usar essa base para poder acessar pessoas, dados pessoais, com o intuito de preservar a vida. A tutela da saúde, ela funciona quando o titular, é muito comum quando o titular não tem condições de dar o consentimento, por estar internado, em coma, ou qualquer coisa do tipo, e os profissionais precisam tomar decisões, né? Mas a lei fala que só quem pode usar essa base legal são profissionais de saúde, empresas que oferecem serviços de saúde, hospitais, clínicas, ou, se não, entidades públicas que tratam com saneamento básico. Legítimo interesse é uma base, a única base que existe na lei que é mais voltada às empresas do que propriamente os titulares. Seria uma coisa do tipo, não consegui acesso aos dados por nenhuma das bases existentes na lei e não tenho consentimento. O que eu faço? Ele pode apelar por legítimo interesse. Eu tenho um legítimo interesse em ter acesso a esses dados por conta de tal finalidade. Mas a lei ela exige algumas coisas. Tem que haver uma legitimidade desse interesse, porque senão ficaria uma carta coringa. Todo mundo ia usar isso para poder ter acesso a dados pessoais. A necessidade de acesso tem que ser comprovada e garantida. A pessoa que vai ter seus dados acessados, ela não pode ser surpreendida com esse acesso. Ela tem que ser informada antes. E tem que ser salvaguardado o direito desses dados, ou seja, ela acessou com a base de legítimo interesse, ela tem que garantir mais segurança desses dados do que se fosse por qualquer outra base. E a última é a proteção do crédito. A proteção do crédito ela é uma base legal que tem por finalidade garantir que em situações de cobrança de dívidas contraídas, os titulares não usem os mecanismos da LGPD como brecha para escapar de suas obrigações financeiras. Imagina que eu devo um dinheiro muito grande num determinado banco e eu chego no banco e falo assim, eu quero que você exclua meus dados pessoais. Eu não quero que meus dados pessoais estejam disponíveis para o banco. Facilitaria eu não pagar a minha dívida. Mas a base de proteção de crédito impede isso. Garante ao banco a proteção. É lógico que provavelmente teve um lobby grande, né, para que isso entrasse na lei, uma vez que lá em cima já se fala de contratos, e todo empréstimo, toda operação financeira baseada em um contrato, a lei já garantiria essa segurança. Mas foi incluído um dispositivo a mais para estender um pouco mais essa segurança ao sistema financeiro. Com relação a crianças e adolescentes, a lei ela é um pouquinho mais específica, porque é diferente o acesso a dados titulares de pessoas adultas e de crianças e adolescentes. Por exemplo, o consentimento
é específico. Ele só pode ser dado para uma finalidade específica e ele tem que ser dado pelo menos por um dos pais, o representante legal. A criança não pode dar consentimento para o uso de dados pessoais. A empresa tem que disponibilizar informação sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização, os procedimentos para o exercício dos direitos do titular da criança e adolescente. E aqui tem uma outra coisa também, o período ao qual ela vai usar esses dados. Tudo isso tem que ser informado. Tratamentos de dados sem consentimento só se for para localizar os pais. Uma criança que se perdeu, uma criança que sofreu um acidente, um adolescente que sofreu um acidente, se for necessário localizar os pais, é a única condição que pode ser tratado dados dessas crianças, desse adolescente, sem o consentimento. E só pode ser feito uma única vez para sanar essa situação emergencial e não pode ser feita a guarda desses dados. Nada de pedir dados pessoais de crianças e adolescentes para cadastro em jogos, aplicativos web, a menos que estritamente necessárias. Isso tem que ser uma comprovação séria. Não tem aquela coisa do, vou me cadastrar no Minecraft, que a criança entra lá. Não pode. A lei não permite mais isso. Aí tem o quinto tópico que fala assim, cabe ao controlador o ônus de verificar se quem deu consentimento para o tratamento de dados foi mesmo o pai da criança e do adolescente. Digamos que a criança entra lá e se cadastra dizendo que foi o pai dela que estava fazendo o cadastro. A empresa não vai poder alegar isso para se eximir de culpa. Cabe a ela garantir meios de comprovar que quem está acessando e fazendo o cadastro da criança ou do adolescente para usar aquela determinada ferramenta é o pai ou a mãe. Se ela não conseguir comprovar isso, ou se ela for enganada nesse processo, ela é penalizada igualmente. E a informação sobre os tratamentos de dados tem que ser fornecida em linguagem clara, adequada ao entendimento da criança e do adolescente. Então, são os tópicos mais específicos que fala sobre, na lei de dados pessoais sobre crianças e adolescentes. Não cumprido algum desses pontos, a lei traz a penalização. E a penalização, empresas e instituições que usarem os dados de forma indevida poderão ser multadas em um valor que pode chegar a 2% do seu faturamento total com limite de 50 milhões. É uma multa bem grande. Além de ter que desembolsar essa quantia, ela também pode ser penalizada com a perda temporária dos dados da empresa ou até mesmo com ter que excluir as bases de dados da empresa. E toda a penalidade aplicada no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados tem que ser publicizada. E a publicação dessas falhas muitas vezes causam danos mais irreversíveis à imagem da empresa do negócio do que propriamente a multa. Né? Aí, algumas questões. Tá bom, a lei trata só de dados virtuais? Não. A lei trata também de dados em mídias físicas. Vou fazer um exemplo. Você foi no sapateiro levar um sapato para consertar. Quando você entrega o sapato, ele pega lá aquela fichinha e coloca seu nome, seu telefone, às vezes o endereço, não é verdade? Isso é protegido pela Lei de Proteção de Dados. Aquela pequena empresa lá de conserto de sapatos, ela tem que estar adequada. Aquilo não pode vazar dali, aquilo não pode ser usado para outra finalidade, senão o cadastro para o conserto do sapato. Eu vi uma questão de uma empresa que teve uma dificuldade com isso. Um funcionário trabalhava na portaria da empresa e fazia o cadastro das pessoas que entravam no prédio, né? Então pegava o nome, o telefone, etc. Como diz a lei, esse cadastro ele é temporário, ou seja, a finalidade é entrar no prédio, a pessoa entregou o cadastro, entrou no prédio, saiu, provavelmente no outro dia aquele cadastro teria que ser excluído da base. Mas passou uma moça bonita, o rapaz pegou o telefone e guardou para fazer contatos pessoais com essa moça. E a moça incomodada foi lá e acionou a empresa. E deu um tremendo problema para a empresa. Lógico, o funcionário deve ter sido demitido, mas a empresa teve que dar várias explicações. A
a responsabilidade de quem trabalha dentro da empresa, da instituição, é grande também. Na grande maioria, todos nós somos operadores de dados. Então, eu lembro que quando nós estávamos fazendo a comissão inicial lá de tratamento de dados, o doutor Paulo pediu para fazer uma pesquisa nas áreas, e eu comecei a fazer umas pesquisas e eu descobri uma coisa curiosa. Tem uma área nossa que faz pagamentos e imprime relatórios de pagamento aos montes, né? Às vezes saem erros nesses relatórios. Então, o relatório é abandonado, colocava-se numa caixinha e ficava lá. Aí, quando eu precisava de um rascunho, eu ia lá, pegava aquela folha e ia usar para rascunho, do lado branco. Cortava, tal, e ficava lá usando aquilo. Só que do lado impresso estava nome de pessoas, CPF de pessoas, RG de pessoas, às vezes endereço de pessoas. Isso é um erro e é um problema de segurança de dados. Uma outra coisa, entrei na minha rede, coloquei meu login e senha, abri a tela tá lá bonitinha, aí eu precisei sair para almoçar para alguma coisa, larguei o computador aberto, com a tela aberta. Qualquer pessoa pode sentar no computador e consultar dados que a gente tem acesso. Isso também tem que ser revisto dentro do conceito de proteção de dados. É uma responsabilidade nossa, de cada um de nós, né? O tribunal, ele tem uma página na internet do tribunal, que é a página da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou deixar o link aqui no nosso chat. Lá vocês têm dados sobre LGPD, tem a classificação dos dados, os princípios que eu falei aqui, direitos do titular, tem um glossário, e tem o acesso ao encarregado da Justiça Federal Terceira Região, que é a pessoa que recebe comunicações ou dúvidas, enfim, que está lá para dar explicações ou tirar dúvidas sobre o tratamento de dados, como ele está sendo feito dentro do nosso tribunal. Como o Luiz falou, eu sou o Rogério, está aqui o meu Teams, está aqui o e-mail, se alguém quiser mandar alguma sugestão ou tirar alguma dúvida, pode acessar tranquilamente. E eu vou abrir para perguntas, vamos ver se a gente consegue atender vocês. Eu vou pedir que quem tiver alguma pergunta, coloca no chat ou levanta a mão aqui e a gente responde, vai dar um atendimento de acordo com a ordem, né? Ô, Rogério, eu tenho uma pergunta, na verdade, para você. Eu vi que você falou em determinado momento que tem uma coisa de cumprir a obrigação prevista em contrato, certo? Sim. Então eu pensei o seguinte, por exemplo, eu cadastrei os servidores de magistrados, né, dentro do Minha Biblioteca, que é um portal onde as pessoas acessam os livros virtuais. Eu não pedi autorização, mas existe a obrigação prevista no contrato, ou seja, existe um contrato entre a Justiça e a empresa que fala sobre isso, né, que os dados das pessoas têm que estar em tal lugar. Isso é suficiente ou eu teria que, por exemplo, avisar as pessoas que eu coloquei os dados dentro do site da empresa, eu tenho que avisar elas que os dados delas estão lá ou não? Como é que funciona? Então, isso aí é transferência de dados. Transferência de dados é um tratamento e tem que ser informado. Se você tivesse, por exemplo, feito um formulário de inscrição, falou assim, nós vamos ter o acesso a tal serviço. Para os servidores eu fiz, para os juízes não. Então, para os servidores você estaria em conformidade, para os juízes aí teria que ser informado. Porque os dados deles estão sendo usados por uma outra empresa e isso tem que ser informado para eles. Mas aí basta encaminhar um e-mail, por exemplo? Sim, o ideal seria você fazer um e-mail informando, a gente, pela finalidade tal, os seus dados estão sendo transferidos para a empresa tal, para poder ter acesso a isso, e dar a eles a opção. Não quero. Se eles não quiserem, tá bom. Você tem que ir lá e excluir. Entendi. Tá vendo? Parece bobeira, detalhes assim, mas para a gente estar em conformidade direitinho, né? Eu vou fazer um exemplo para você, assim, essa coisa de transferência de dados, como é interessante. Isso era uma prática muito comum, né? As empresas pegavam dados das pessoas, ficavam trocando, vendendo, etc. Meu filho estudou numa escola no Jardim 1 e no Jardim 2. Hoje ele está no segundo ano do colegial, segundo grau.
Então, tem basicamente 10 anos que ele estudou nessa escola. E aí eu resolvi tirar ele da escola, porque a gente é adventista, ele queria estudar na escola adventista, tem um monte de coleguinhas dele lá e tudo, e a gente tirou ele da escola, levou para a escola adventista e lá ele estuda até hoje. Ano passado, a escola que ele estudou, a princípio, foi vendida para um grande grupo aí de universidades, né? E ano passado eu recebi um telefonema. Olha, seu filho foi transferido no ano tal e você tem um débito aqui na escola. Fazer débito? Não, pô, ele saiu tudo bonitinho, tudo certinho. Não, tem sim, tá anotado aqui. Aí eu fiz duas perguntas para o atendente. Falei, primeiro, vocês fornecem a transferência de escola para aluno com débito? Ele falou, não, isso não é feito, deve ter acontecido um erro aqui. Não, não aconteceu erro, não havia débito. Segundo, quando meu filho estudou aí, eu morava em outro endereço, eu tinha outros números de telefone. Como foi que vocês chegaram no meu número de telefone? Aí ele se enrolou todo para responder. Eu falei para ele, olha, você sabe que você pode ser penalizado por conta disso, né? Vocês acessaram meus dados de uma base sem meu consentimento, sem meu conhecimento. Nunca mais esse homem ligou aqui. Então, você imagina que você passa esses dados para a empresa lá por conta do minha biblioteca e esse dado vai parar em outro lugar e o juiz começa a receber um contato que ele não estava esperando, então pode gerar esse tipo de situação. Entendi, vou informar então. Mais alguém tem alguma pergunta? Dr. Caio quer fazer algum comentário? Olá, bom dia. Não, só queria parabenizar a exposição. Nenhum comentário, achei que foi bem claro, um resumo bem feito aí da lei. Parabéns, Rogério, muito bom, obrigado. Obrigado, doutor. Aproveitando, doutor, já aviso que eu estou usando seus dados para a minha biblioteca. Então você acabou de descobrir que você está na ilegalidade. Eu sou ilegal, mas é poucos dados, né, que a gente passa para eles. Basicamente só o nome. Rogério, depois passa aquele slide das penalidades. Oi? Ah, sim, é. Mas gente, então acho que é isso, porque não tem mais nenhuma pergunta. Tem a Renata e o Paulo, peraí. O Paulo Martinez, fala aí, Paulo. Bom dia a todos, estão me ouvindo bem? Rogério? Tudo bem. Parabéns, Rogério, pela exposição, pelo núcleo aí, realmente um tema muito importante, novo ainda, para muita gente, né? E tenho certeza que ainda vai ser pauta em muitas áreas, né? Eu trabalho lá no tribunal e esse exemplo que você deu aí, a gente já passou várias vezes de usar a folha do outro lado e atrás tinha várias informações. Quem nunca fez isso, né? E aí, Rogério, eu estava me recordando, nós temos a Lei de Acesso à Informação, né? Que também foi um grande marco anos atrás, e eu recordo um impacto muito grande que a gente teve foi no site nosso do Tribunal, da Justiça, começaram a se divulgar as tabelas de remunerações, valores, né? E me assustou na época, no começo, porque além de trazer tanto a identificação de valores do CPF, trazia o nome do servidor, RF, inclusive de magistrados e tudo mais. Isso desde aquela época eu já me preocupava sobre essa questão de anonimação, né? De a gente não individualizar de tal maneira. De lá para cá eu não acompanhei mais, mas acabei de encontrar aqui a nossa página, existe ainda a página com essas informações. Não ainda percorri muito para saber como é que está hoje sendo divulgado, mas essa é uma coisa muito importante para a gente, né? E não sei se cabe, o exemplo que eu estou trazendo é a gente revisar muitos processos de trabalho, revisar muitas informações que estamos, nós, própria justiça, tribunal, sendo divulgado, tanto para cumprir a lei de acesso à informação e agora, nesse momento, fazer cumprir também a LGPD. E também a minha pergunta que eu deixaria para você é como a gente conciliar tudo isso, né? Que ao mesmo tempo a Lei de Acesso à Informação determina essa transparência pública, né? E a LGPD traz também, por outro lado, essa proteção rigorosa. Obrigado. Ok, ótima pergunta. Então, assim, essa questão, ela é atendida lá pela base legal número 2, que é o cumprimento de obrigação legal. Como existe a Lei de Acesso à Informação, a Lei de Acesso à Informação gera a obrigação de dar transparência a dados que estão lá definidos, né?
Isso tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado negativo provavelmente seria a questão de segurança. Uma pessoa poderia acessar o seu Olerite, por exemplo, lá na base de dados, saber quanto você ganha, e isso aí poderia expor você e sua família. Isso é uma questão. Exatamente. Mas também tem um lado positivo, especialmente no momento que a gente vive com tantas fake news circulando por aí afora. Vou te dar um exemplo. Há uns meses atrás, eu recebi pelo WhatsApp uma mensagem de um colega meu, inclusive da minha igreja, né, que normalmente não costuma se envolver com essas coisas de política e tal, mas ele mandou lá, porque o Supremo Tribunal Federal é uma palhaçada, o pessoal ganha não sei quantos, aí colocou lá que um determinado desembargador ganhava mais de 100 mil reais por mês. Eu não gosto de responder essas coisas, mas assim, até por perceber que a pessoa entrou naquilo por inocência, eu entrei no portal do CNJ, vi o Olerite da pessoa, copiei a parte que tem o pagamento dele, e vi lá, o cidadão ganha 39 mil reais por mês. Aí peguei e respondi pro meu amigo lá, falei assim, olha, amigão, não entra nesse oba-oba, tá? Isso aí é uma calúnia, você pode, de repente, ser processado, porque eles podem rastrear quem começou a divulgação dessa notícia e ir atrás de todo mundo que ajudou a divulgar. Tá aqui, ó, tá no portal da transparência, você mesmo pode entrar lá e ver. É um ótimo salário, eu acho que é até um salário pouco para a responsabilidade que a pessoa tem, e passa muito longe dos 100 e tantos mil que você colocou aí. Então é bom ter consciência da informação antes de sair divulgando por aí. Aí ele se desculpou comigo, falou que ia tomar mais cuidado e tudo mais. Então, assim, tem um lado positivo e tem um lado negativo. Eu acho que toda lei, no final das contas, ela gera um pouco isso, né? Eu não sou muito da área legal, tá? Que o doutor Caio que é juiz, mas eu acho que toda lei tem essa coisa. Se trabalha a lei prevendo uma coisa e depois elas vêm os efeitos colaterais. Mas não é irregular, porque existe uma base legal que permite esse tratamento de dados, que é, no caso, a Lei de Acesso à Informação. Certo. Obrigado, Rogério, mais uma vez. Quem que era? A Renata, né? A Renata, acho que foi um agradecimento. Ok. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? E se alguém lembrar de uma pergunta depois, pode falar com o Rogério Antônio Batista de Araújo, aí pelo Teams, diretamente com ele, que aí ele vai buscar descobrir a resposta e passar para vocês. É isso então? Vamos terminando, Rogério? Por mim, tudo bem. Então, obrigado e obrigado a todos. Quiser dar um tchau aí pro pessoal? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Eu espero que o pouco que eu falei aqui, que foi uma ideia mais informativa da lei, ajude vocês. E qualquer dúvida, pode passar para mim ou pode passar para os especialistas que foi deixado aí no chat, né? Que é o pessoal que está cuidando da gestão de dados pessoais do tribunal. É sempre bom a gente ter certeza do trabalho que a gente está fazendo, se está dentro da conformidade necessária ou não. Né? Hoje a gente ainda está numa fase inicial da implantação da lei, ela foi implantada em agosto de 2020, mas a tendência disso é crescer muito, e é bem possível que daqui a pouco a gente comece a receber questionamentos de jurisdicionados por aí, e a gente precisa estar preparado para isso, ok? Obrigado a todos, tenham todos um ótimo dia.